taurianos, sejam bem-vindos à previsão de tarô para o mês de outubro, para o signo de vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu inicio a leitura tirando uma carta para cada elemento holístico: ar, água, fogo e terra. Eu vou deixar um pequeno resumo para vocês na tela, para vocês entenderem um pouco melhor, mas a gente vai esmiuçando isso no decorrer da leitura, então. A gente começa pelo elemento ar, né, que fala sobre o mental, como que está funcionando a nossa mente, as nossas energias criativas no âmbito mental. Então aqui eu tenho o arcano maior, o eremita, que vai me dizer que provavelmente nesse mês de outubro vocês estão bastante introspectivos. Assim, o eremita, ele é um solitário por escolha, né? É alguém que está passando por um processo de autoconhecimento. Eu posso interpretar de várias outras formas? Posso, mas como ele saiu no campo do mental, eu posso estar falando de um pensamento um pouco mais reflexivo. Às vezes, sim, esse isolamento, ele é físico, né? Então, eu tô saindo menos, vendo menos as pessoas da minha família e etc e tal, porque eu tô num processo importante de autocrítica e autoconhecimento. Geralmente, essa fase do eremita, ela vem depois de algumas fases difíceis, né? Quando a gente precisa reelaborar algumas questões, né? Com a gente mesmo. Outro arcano maior, a Imperatriz, no elemento água, que vai falar sobre o seu emocional. A Imperatriz é uma carta maravilhosa, muito positiva, né? Então, eu vejo que se por um lado existe essa postura reflexiva no âmbito mental, a gente não pode separar a vida. Os elementos, eles acontecem todos simultaneamente. Então, a gente não pode separar mente e coração, não é assim que funciona. Mas o seu emocional, ele tá bem posicionado, né? E o fato da Imperatriz falar também sobre prosperidade e desenvolvimento, eu vejo que talvez até essas elucubrações que você esteja tendo aqui no mental tenham a ver com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento da sua maturidade emocional. Vamos tirar um pouquinho mais de cartas sobre isso. É interessante que tanto o eremita quanto a Imperatriz, eles podem também falar de pessoas, tá? O eremita, ele pode falar de uma pessoa mais idosa, ou não idosa, mas um pouco mais velha, que tá tomando a sua cabeça no momento. Um avô, ou às vezes alguém que você se relaciona, mas é um pouco mais velho, também pode ser. Isso pra alguns, tá? Eu tô só tirando aqui as possibilidades, mas tem que lembrar que é uma leitura geral, então nem tudo vai ser específico pra você. E a Imperatriz, por outro lado, ela pode falar de uma mãe, tanto que aqui no tarô mitológico aparece ela grávida, né? Pode falar de uma mãe ou de uma mulher que tá aqui no seu emocional e tá... A Imperatriz, por outro lado, pode estar falando de uma mulher também que está influenciando o seu emocional no mês de outubro. Pode ser uma mãe, ou não necessariamente, né? Mas uma figura materna, ou às vezes de autoridade. Por quem talvez você tenha uma admiração. Mas a gente vai esmiuçar um pouco mais isso. Fogo. Os namorados, ou os enamorados. Eu prefiro os enamorados. 3 arcanos maiores, então assim, é uma leitura forte. Para Áries não saíram arcanos maiores aqui nesses setores. Fogo. Os namorados. Tá, vamos continuar aqui, eu já volto. E terra, primeiro arcano menor. Cavaleiro de copas. A impressão que me dá é que esse mês de outubro, ele tem muito a ver com questões amorosas. Por mais que seja, ou emocionais, né? Por mais que seja uma leitura geral, a intenção não seja só fazer uma leitura de amor. Eu vou tirar algumas cartas para trabalho, dinheiro também. Eu vejo que tudo roda muito nesse sentido de uma maturidade emocional e, de repente, uma escolha que você está tendo aqui, eu posso dizer, literalmente, é muito clichê, né? Geralmente eu não leio os enamorados dessa forma. Mas, como ele sai em fogo, que você realmente está apaixonada ou apaixonado, né? Eu digo apaixonada porque geralmente as mulheres assistem mais às previsões. Caraca, que interessante, né? Se por um lado o seu fogo está muito bem posicionado também, tá? Vamos falar sobre isso. Então, a gente tem aqui ótimas posições em todos os sentidos. Talvez o eremita aqui no mental que traga um pouco mais de preocupação, mas eu vejo que, assim, tem aqui um desenvolvimento de maturidade emocional pro mês de outubro, que pode vir a partir do eremita na mente. E existe você também apaixonado. E esse apaixonado, ele é amplo, né? Porque eu tô falando do fogo que é espiritual. Então, você pode estar apaixonado por uma pessoa, sim, pode ter encontrado alguém, uma chama gêmea ou qualquer coisa do tipo. Mas pode ser também você... apaixonado pela vida, né? Fazendo escolhas. Porque os enamorados, eles falam de escolhas. Ele é um momento que você faz escolhas. Geralmente essa escolha tem a ver com o coração.
sempre. Porque existem várias formas de você fazer uma escolha. Né? Quando eu tenho cartas que remetem mais ao mental, essa escolha geralmente é calculada, é estratégica. Né? Os enamorados, eles falam de uma escolha passional. Então, fogo tá bem nesse sentido e eu estendo isso ainda para o campo material. Então, campo material, eu vou falar de trabalho, dinheiro, corpo, relacionamentos, saúde. E eu vejo que o seu material, você está se movimentando em direção ao seu material de acordo com aquilo que toca o seu coração. Né? Porque aqui é uma carta idealista, que fala de idealismo. Então, se eu, no trabalho, eu estou indo atrás de um trabalho bom para mim, que eu goste, que eu saiba fazer e que me traga alguma satisfação emocional. Da mesma forma, os meus relacionamentos eu escolho por amor, não por interesse ou por algum outro benefício que eu possa ter num relacionamento estável, etc. Então eu vejo que tudo, assim, a parte emocional aqui é muito forte, mesmo sendo touro, né? Porque touro não é, eu particularmente não acho o touro tão passional, apesar de ser regido por Vênus. Mas vamos continuar a leitura. Vou tirar 3 cartas para trabalho. Até então vocês estão muito bem posicionados aqui, nos 4 elementos. Três cartas para... Três cartas para trabalho. Trabalho para touro no mês de outubro. Nossa, que lindo, Cavaleiro de Ouros. Nossa, tá muito linda essa leitura. O 10 de Copas. E o Cavaleiro de Espadas. Cara, que leitura bonita, né? A leitura de Ares tinha alguns aspectos conflitantes, né? Dava um pouco mais desafiante. Mas aqui parece que tá tudo muito harmônico. É como se fosse um momento de beleza, né? Eu não sei o que vocês estavam passando antes, a intenção da leitura não é ver isso, apesar de que eu posso até puxar uma clarificação, mas não é o propósito. Mas eu vejo que, assim, existe uma coisa muito boa no trabalho, que é uma satisfação mesmo. Vindo aqui do Cavaleiro de Copas, que eu falei, ressoa muito. O Cavaleiro de Copas em Terra vai falar sobre fazer aquilo que você gosta, aquilo que toca seu coração. E eu vejo você conseguindo fazer isso em outubro, né? Não é só a busca por fazer algo que você gosta, é realmente fazer algo que você gosta. Então, existe uma satisfação no trabalho. E a gente tem 3 cavaleiros, 3 cartas de movimento. Eu vejo que você está construindo um espaço sólido e em que você tem autoridade, né? O cavaleiro, ele é tipo um adolescente. O rei seria a ponta de lança, né? O cavaleiro é como se fosse um adolescente, nesse sentido. Mas é um adolescente que está indo no caminho certo. Então, independente do que você quer estruturar no seu âmbito de trabalho, você vai conseguir. Se você é uma pessoa autônoma, você está trabalhando e é esse trabalho cotidiano, de rotina, que fazem as coisas acontecerem, né? Porque o Terra, ele é estruturante, demora, tem a questão do tempo e tem a questão da rotina, que é muito importante para você estabilizar qualquer coisa. E eu vejo que é algo que você está fazendo. Então, você está seguindo a sua rotina de acordo com os seus propósitos. Vamos supor, se você produz conteúdo para a internet, por exemplo, você tem um cronograma de gravar vídeos, editar vídeos. E tá muito bonito, desculpa. É que geralmente eu costumo tratar de problemas. Então, quando a leitura parece muito bonita, ela fica até um pouco difícil de ler. Mas eu vejo isso, né? É esse trabalho constante e é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu não tô seguindo essa rotina de forma cansada. Eu tô seguindo essa rotina de forma muito, muito bem pensada e estruturada. E existe nesse trabalho também um compartilhamento, né? Como se você, além de ser próspera no campo emocional também, porque aqui não me parece que existe problema com dinheiro. A gente vai ver o dinheiro depois. Mas assim, além de trazer essa felicidade para o seu coração, acaba sendo uma satisfação que você também consegue compartilhar com outras pessoas. Então, se você está num local de trabalho, você está trabalhando com outras pessoas que também estão vivenciando, de repente, essa mesma sensação de, cara, isso que a gente está fazendo aqui é legal. E talvez você trabalhe com comunicação, né? Aqui. Talvez você trabalhe com copywriting ou jornalismo, ou escrevendo mesmo textos jornalísticos ou postagens, enfim. Mas eu vejo também que a sua parte comunicativa, ela tá bem afiada. Então,
Tá tudo muito bonito mesmo. Não tem nem muito o que falar, assim. Agora vamos tirar 3 cartas pra dinheiro. As paus. Delícia. Rainha de ouros. Caramba, tá bem bonito, viu? Bem bonito mesmo. E o 8 de espadas. Ok. O 8 de espadas, apesar de ser uma carta um pouco mais dura, ela não leva a leitura pra um lugar ruim. Mas vamos lá. Aqui, sempre que o ar de paus aparece, ele me dá a ideia de empreendimento pessoal, né? Mas isso é particular meu. Isso pode ser dentro de uma empresa também, uma ideia de um projeto. Mas eu vejo que, assim, ressoando ainda com o seu elemento terra, que tá aqui muito bem posicionado, muito idealista, e de repente até alinhado com o seu propósito de alma, porque Copas vai trazer também muito essa questão da espiritualidade, da intuição e tudo mais. Eu vejo que existe, assim, essa iniciativa, de repente, uma ideia que você decide pôr em prática, algo que de repente você já estava pensando, que surgiu a partir do seu cotidiano, de trocas pessoais, e aí você falou assim, não, vamos fazer isso aqui vai dar certo para eu ganhar dinheiro, né? Fala muito sobre empreendimento pessoal. Esse empreendimento pessoal pode ser relacionado a você e a uma iniciativa pessoal, se você é autônomo, mas pode ser também um investimento pessoal dentro de uma empresa. A iniciativa de um projeto, por exemplo, poderia ser facilmente. Então, de repente esse projeto ele já estava até na sua mente, mas ele começou a ser posto em prática, né? Você, tipo, não, agora vamos fazer. Quer dizer, vou fazer. E esse projeto é um projeto que te traz dinheiro, porque eu tô falando aqui das cartas sobre o dinheiro. Eu vejo que você tem. Não é que você está rico, mas você está estável. Porque a rainha de ouros, ela fala sobre essa estabilidade, sobre a boa gestão dos recursos que eu tenho. Não é uma prosperidade, assim, absurda, mas é o bom comer, o bom vestir, a vida confortável. Então aqui não existe problema de dinheiro no mês de outubro. Mas tem alguma coisa relacionada com dinheiro que pode ter a ver com outras pessoas, né? E isso é sempre importante olhar. Existem muitas possibilidades aqui. Porque aqui eu já não tô falando mais do projeto, do trabalho, eu tô falando do dinheiro especificamente. Quando saem cartas de espadas no dinheiro, eu tenho questões, sempre. Aqui, como me diz que você tem esse dinheiro, de repente até um dinheiro que surgiu de alguma coisa, um dinheiro que veio parar na sua mão, sei lá, você participou de uma aposta e ganhou um dinheiro. Né? Aqui eu vejo que o seu trabalho está muito bem posicionado. Então, você ter essa estabilidade ou ter esse dinheiro na mão por conta do trabalho é muito provável. Mas aqui, esse as, para algumas pessoas, me diz que esse dinheiro talvez tenha vindo de algum outro lugar. E aí, esse 8 de espadas, ele me remete um pouco à família, quando se fala de dinheiro. Porque quando existe muito dinheiro envolvido, ou estabilidade, geralmente sempre aparecem pessoas para tentar te tirar um pouquinho, né? Funciona assim. Então eu posso estar falando de pessoas que estão buzinando um pouco no seu ouvido. Nossa, mas você tem esse dinheiro, então por que você não investe nisso aqui? Ou por que você não faz aquilo ali? Ou aparece alguém te pedindo ajuda para alguma coisa. Deixa eu clarificar esse 8 de espadas aqui. Me dá muita a impressão de que, assim, eu tenho dinheiro e tem outras pessoas à minha volta querendo dar uma filada no meu dinheiro e investir com o meu dinheiro, quando na verdade o que eu tenho é pra mim, pra minha própria estabilidade. Pode ter a ver com uma mulher. Pode ter a ver com uma mulher mesmo. E segue nesse ritmo que eu tô falando. Se for, tipo, por exemplo, uma mãe, de tipo, né? Espadas aqui na parte do dinheiro, dizendo que você já tem dinheiro, mas tem outras cartas de espadas relacionadas a outra pessoa, me dá a entender vampirismo mesmo. Você tá lidando com alguma pessoa que tá tentando se aproveitar da sua estabilidade. Parece que é isso mesmo. E de repente até é uma pessoa que, assim, não quer tomar o seu dinheiro pra poder... não tem como ser outra coisa. Esqueci de mostrar. Rainha de espadas. E Pagem de paus. Me parece que é assim... temos possibilidades. Se não for outra pessoa, se for você, podem ser os seus próprios pensamentos direcionados para o seu dinheiro, dizendo, olha, eu estou estável aqui, eu tenho esse dinheiro, então de repente eu possa iniciar outras coisas, né? Não precisa ser só esse dinheiro vindo de onde vem, de repente eu posso começar outros investimentos, mas ao mesmo tempo, o 8 de espadas ele fala desses pensamentos conflitantes. Ao mesmo tempo em que de repente eu quero manter a minha estabilidade, porque esse dinheiro que entra certo, vamos pôr assim,
eu também acho que eu deveria investir esse dinheiro. Então eu fico nesse conflito. O que eu faço, né? Porque se eu investir e dar errado, ou se eu investir na coisa errada, ou investir e me der prejuízo, a outra possibilidade é isso que eu já tinha falado. É uma outra pessoa tentando sugar os seus recursos. E você, assim, entre a cruz e a espada. Porque, de repente, é uma pessoa que tem bons argumentos, que a rainha de espadas tem bons argumentos. Ou pode ser alguém também que tenha certa influência sobre você. E aí você fica, puta merda, eu não quero emprestar esse dinheiro. Mas eu também fico assim meio sem graça de dizer não, como é que eu vou sair dessa situação? Essa situação tá meio desconfortável. Né? E de repente essa pessoa esteja querendo seu dinheiro para fazer o próprio investimento dela. Né? Esse é meio que um karma que persegue quem tem dinheiro. Então, assim, de dinheiro tá bem, mas tem essa situação conflitante, né? Deixa eu ver quem é. Qual o conselho do tarô pra isso? Cavaleiro de Paus. Tá, então, deixa eu te mostrar. Se for, se esses pensamentos conflitantes estiverem falando de você, né, você que está pensando se você começa um outro investimento ou não, eu recomendo que você faça, né? Eu não, o tarô. Tipo assim, vai com a cara e com a coragem. Porque o cavaleiro de paus, ele é corajoso. Ele, assim, vai na cabeçada mesmo. Se for alguma outra pessoa, aqui tá dizendo que ela não, aqui não me parece que ela é uma pessoa desconfiável. Entende? Não aparece que ela é uma pessoa desconfiável. Mas o Cavaleiro de Paus, ele fala sobre o seu comportamento. Então, assim, Paus não é um elemento muito reflexivo. Quando sai um conselho de Paus, ele tá falando mais sobre você se mover, sobre ação. E claro, defender as suas ideias do que necessariamente aceitar ou declinar. Então, isso vai depender do que toca o seu coração. Você, por exemplo, se essa pessoa, ela falou assim, olha, tem esse investimento aqui pra gente fazer, e você tem o dinheiro. E aí? O que você acha da gente fazer esse investimento junto? Por exemplo, pode ser alguém que tenha um conhecimento, você tem o dinheiro e ela propõe uma sociedade. Pode ser um homem também. E aí o tarô diz assim, olha, cara e coragem, sabe? O Cavaleiro de Paus, ele é tipo, vai com tudo. Mas ao mesmo tempo, vai com tudo naquilo que você quer. Então, se você acha que esse investimento pareça ser uma boa ideia, talvez as suas preocupações elas sejam só um medo normal da vida de dar um próximo passo. Não necessariamente signifique um alerta de que você vai perder o seu dinheiro. Porque aqui eu não vejo que essa pessoa é uma pessoa não confiável. Eu vejo só que é uma pessoa que de repente está tentando ter acesso aos seus recursos para poder colocar uma ideia para frente. Entendeu? Espero que tenha ficado claro. Vamos tirar agora 3 cartinhas para o amor. Falando um pouco de comportamento, assim, enquanto eu embaralho aqui, que às vezes eu pulo um pouco essa parte, né? O mental, ele fala um pouco também da palavra, né? Do verbo. Então, se você tá um pouco mais introspectivo mentalmente, pode ser também que você esteja se comunicando menos com as pessoas. A pessoa te manda uma mensagem e você demora para responder, tá um pouco offline. Essas questões de comunicação, elas ficam bem mais paradas quando a gente tem um posicionamento como eremita. Tá? Em termos emocionais, se você não tá se relacionando com alguém, você tá aberto a isso. E se você tá se relacionando com alguém, provavelmente você tá num relacionamento em que existe um amor genuíno. E aqui, claro, vontade de viver e fazer as coisas, tanto no material, né? Porque o material, ele é o resultado, por isso que vem como último elemento. Então, para eu chegar no material bem sucedido, eu preciso ter os outros posicionamentos bem sucedidos também. Preciso estar com a mente no lugar, com o emocional no lugar e estar com vontade de viver também. Né? Que paus, pra mim, traz muito essa coisa da vontade de viver. Uma pessoa com paus negativo, às vezes, está meio depressiva, sem energia de levantar, fazer as coisas, meio anêmica. Então, a gente tem 3 boas posições que refletem no material, que é um material muito bem fecundo, né? Próspero. Então, vamos lá, 3 cartinhas pro amor. Três de paus. Saiu a mesma carta para touro, para Ares, perdão. 6 de espadas. E a rainha de ouros. Fundo do maço, 8 de copas. Eu gosto de olhar o fundo do maço porque às vezes ele traz a tônica da leitura, né? Nem sempre fica tão claro se é positivo ou se é negativo. Assim, pra mim parece positivo, mas é um positivo que tem questões. Porque às vezes é tudo lindo e maravilhoso, igual saiu pra você. Meu trabalho tá perfeito, né? O dinheiro tem só aquela questão, mas mesmo assim é uma questão que de repente toma um pouco da sua cabeça, mas que aqui que eu vejo, né? Se você já estava num relacionamento com alguém, isso saiu pra Ares também.
essas 3 cartas, elas valem tanto pra você que tá no relacionamento, quanto pra você que tá solteiro. E aí eu vou dar as possibilidades em ambos os contextos. Se você é uma pessoa que tá solteira, significa que você não quer estar, que você quer dar um passo à frente. Aqui o 3 de paus, ele não me dá muito essa noção de alguém sozinho. Me fala mais sobre alguém que, se você é solteiro, você conheceu alguém, um ficante, e a coisa tá ficando um pouco mais íntima, né? Não significa que você se tornou namorado, não vejo um pedido aqui no 3 de paus. O que eu vejo é mesmo assim um avanço de intimidade, de se eu era ficante, tá, continua ali ficante, conversante, mas já conhecia a família e tudo mais. Então é esse pequeno passo em direção, de repente, a um relacionamento mais sério, né? Essa primeira iniciativa, que você começa a ver que, de repente, aquilo vai se tornar um relacionamento. Se você já está no relacionamento, aí sim pode significar um pedido. Pode significar um pedido de namoro, por exemplo. Um pedido de namoro, um pedido de noivado, apesar de que o 3 de paus, né, ele não reflete tanto o status de relacionamento. Ele vai me dizer, de repente, mais sobre propósito. Então, assim, é o passo a mais na relação, mas não no sentido de status de relacionamento, de namoro, noivado, casamento. Porque isso geralmente vai ser mais representado em naipes como ouros. Mas é uma possibilidade, pode ser que para algumas pessoas sim, né, por ser uma leitura geral. Mas eu vejo que traz um pouco da questão de Ares também. Que apesar disso, de ter dado um passo à frente, né, das coisas estarem um pouco mais movimentadas, não sei se eu usaria esse termo, mas enfim, existe uma necessidade de elaboração de critérios, né? Assim, ok, fomos um pouco mais à frente, mas existiam algumas questões que precisavam ser pensadas. Então, talvez seja um momento de ou pensamento individual mesmo, de parei e tô pensando sobre o que eu quero, o que aquela outra pessoa tem a me oferecer. É um momento de elaboração, sim. Ou pode ser um momento de elaboração a dois mesmo, né? A DR. Uma DR saudável. De, ok, a gente tá dando um passo à frente, mas a gente precisa pôr as cartas na mesa e ver o que a gente quer, né? Se os nossos valores eles estão alinhados, se a gente espera as mesmas coisas pro futuro. Então todas essas questões, elas vão ser elaboradas aqui no 6 de espadas. Então, assim, são boas cartas, mas são boas cartas que trazem a rotina de um relacionamento maduro normal, que é a gente precisa conversar. Né? Isso para quem tá no relacionamento. Para quem não está no relacionamento, conhecer uma pessoa, né, e tá ficante e foi apresentado pra família, ou você apresentou a pessoa pra família, vocês também vão ter essa conversa, muito provavelmente, de tá, mas e aí, o que somos? Né? Mas eu vejo aqui também a rainha de ouros, aqui tudo no final tende a ficar bem. Como eu disse, ouros geralmente vai falar sobre relacionamento. Então, se eu tenho aqui uma situação de a gente precisa sentar e conversar, eu também vou ter uma boa resolução dessa conversa, a ponto de poder dizer, realmente eu tô no relacionamento. Então, eu vejo que pra quem já tá no relacionamento, as coisas tendem a se estabilizar. Você passa ali por uma DR no mês de outubro, mas vocês tendem a chegar num acordo e o relacionamento ele vai ficar sólido. E se você conheceu alguém, muito provavelmente essa pessoa no mês de outubro tende a ficar na sua vida. Significa que em novembro e dezembro ela vai continuar? Não necessariamente. Isso é uma previsão para outubro. Mas é o começo, tá? É um começo. Então, é isso. Espero que tenha ajudado, porque a intenção é essa, trazer um pouco de clareza em relação aos setores da vida, te trazer alguma luz, algum conselho. E até o próximo vídeo.